Bom dia, senhores. Eu vou fazer um vídeo aqui porque eu recebi dois comentários diferentes citando o mesmo versículo, Mateus 5, 17 e 18. Eu estou falando devagar porque o meu áudio não está muito bom, então se caso houver algum chiado, fica mais fácil o entendimento, ok? Antes de eu analisar o versículo, deixa eu só falar aqui aquela regrinha que eu sempre uso, que é a regra de hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, ok? Duas pessoas me citaram esse versículo, e geralmente quem me cita esse versículo, ou me citava antigamente, eram judeus messiânicos, porque é o versículo que Jesus fala que não veio abolir a lei aos profetas, mas cumprir. Deixa eu só fazer uma observação aqui rapidinho, que houve um mal entendido aí nos comentários. Eu nunca disse que a lei foi abolida, ou que Paulo disse isso. Ao contrário, eu tenho neste canal um vídeo chamado A Lei que Dizem que Foi Abolida, onde eu mostro na Bíblia isso, que Paulo nunca falou que a lei foi abolida e nem eu disse isso. Então isso aí é um mau entendimento. O que eu digo, analisando o entendimento de Paulo, é que a lei nunca foi para o gentil, pois a lei fazia parte de uma aliança entre Deus e um povo, o judeu. Então eu digo sempre nos meus vídeos, que nem nos vídeos anteriores sobre a Igreja Católica, eu falo que a lei ela fazia parte da aliança do judeu. A lei foi para o judeu. Isso não significa que ela foi abolida. Ao contrário, ela está viva e em vigor até hoje. O judeu segue todos os mandamentos. Desde os tempos bíblicos até os dias atuais, o judaísmo nunca quis que o gentil seguisse a sua lei, pois esse é o entendimento judeu. Você nunca vai ver na sua casa, por exemplo, um judeu te pregando a lei de Moisés, a Torá, ou querendo que você se converta ao judaísmo. Ao contrário, se você for hoje numa sinagoga, os rabinos vão colocar 1000 obstáculos para você não se converter ao judaísmo e ainda vão dizer para você seguir apenas as leis noéticas, porque esse é o entendimento judeu, que a lei foi para eles. O Velho Testamento é judeu, ok? O catolicismo romano, baseado nas epístolas paulinas, entende que ninguém é justificado, ou seja, salvo pela lei, mas pela graça, isto é, um favor imerecido. Se é um favor imerecido, é porque você não merece ser salvo, você é um pecador, então a graça de Deus vai te fazer um favor. É isso o entendimento, pelo menos paulino, né, e que a igreja absorveu esse entendimento. Portanto, de modo semelhante, a Igreja Católica nunca defendeu a lei para o gentil. Já falei isso em 10 vídeos anteriores, pois o gentil faz parte de uma outra aliança. Eu expliquei isso daqui até sobre favor imerecido num vídeo chamado Graça e Lei, o Problema Protestante, está aqui nesse canal, vocês podem ver. Então, só para não ficar mal entendido, eu não digo que a lei foi abolida, ao contrário, ela nunca foi abolida, anulada, sem estar em vigor, mas ela continua em vigor para o povo para quem ela foi dada, para o povo judeu. A nova aliança, que é uma aliança gentílica, os gentílicos não tinham obrigação de seguir a lei dos judeus, ok? Espero que fique claro esse ponto. Agora o versículo em questão. Eu grifei algumas palavras do versículo. Primeiro eu vou ler ele todo. Aqui eu usei uma versão da Ferreira de Almeida mesmo. Depois eu explico essas palavras que eu grifei. Não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido, ok? Então esse é o que Jesus disse. E muitas pessoas, que eu falei, principalmente judeus messiânicos, que querem que todo mundo siga a lei, eles utilizam esse versículo. A primeira parte que eu grifei aqui no versículo foi o até. Até que os céus e a terra passem, nenhum jota passará da lei. Se tem uma expressão que denota tempo, quer dizer que não é eterno. Então Jesus não disse que ele veio abolir a lei até um determinado tempo. Não quer dizer que ele não veio abolir a lei para sempre. Eu nunca vou abolir a lei. Então, tem uma expressãozinha aqui nos textos, tanto nas Bíblias traduzidas como nos originais, que tem que ser observado, pessoal. E qual é o tempo? Até quando Jesus não iria abolir a lei, que não ia cair nem um tav nem um yud da lei? Até que os céus e a terra passassem. Então tem uma determinação de tempo. Então enquanto os céus e a terra não passassem, ele não ia cair um jota, nem um tio sequer da lei. Nem um tav, nem um yud. Ok? Então aqui fica claro que tem uma determinação de tempo, um limite de tempo. Agora, finalizando o mesmo versículo, ele diz: até sem que tudo seja cumprido. Tudo o que seja cumprido? Todas as profecias velho-testamentárias, ou pelo menos o que o Novo Testamento diz que Jesus veio cumprir.
as próprias profecias dele, a queda de Jerusalém. Ele falou que o Filho do Homem seria entregue, flagelado, crucificado, ressuscitaria ao terceiro dia, etc, etc, etc. Então, até que tudo aquilo fosse cumprido e os céus e a terra passassem, não ia cair um jota ou um tio da lei. O que Jesus estava dizendo aqui nesse versículo? Ele estava dizendo que eles estavam no período da lei, e que o período da lei só ia se encerrar, que nem eu já falei em outros vídeos também, que o judaísmo fala 2000 anos de lei, 2000 anos de profeta, depois um período sem lei, etc. Aquele período só ia se encerrar depois que tudo fosse cumprido, ou seja, quando os céus e a terra passassem. Tudo fosse cumprido, aí se iniciaria uma nova aliança, uma aliança gentílica, e nessa aliança gentílica não tem nada que dê a entender que a lei não seria mudada ou seria seguida pelos gentios. Aí já entra em outros 500. Pelo menos no entendimento paulino, os gentios não tinham obrigação de seguir a lei, a Torá, que era da primeira aliança, porque nenhuma carne seria justificada pela lei. Aí eu grifei por último aqui, vou explicar os céus e a terra passem, que eu acho engraçado que judeus messiânicos me citam esse versículo, mas se eles fossem judeus mesmo, não estou falando que os rapazes que comentaram eram judeus messiânicos, mas muitos judeus messiânicos me citam. E se esses judeus messiânicos fossem judeus mesmo, eles saberiam, estudando a fundo a Torá, que o céu e a terra é uma expressão comum no Antigo Testamento, que aparece várias vezes, toda vez que Jerusalém estava sob a ameaça de um povo inimigo, ou sob a ameaça de ser destruída, como aconteceu na Babilônia, com a Síria, com os gregos, com os romanos, etc. Sempre quando Deus pressagiava que ele ia fazer uma limpa, digamos assim, que ele ia acabar com uma geração incrédula, e a nova geração ia se beneficiar já da continuidade da aliança, digamos assim, ele falava que os céus e a terra iam passar. Eu tenho um artigo aqui no meu blog, analisando a escritura. Para quem pergunta, qual é o seu blog? É só ver no canal, pessoal. Tem um blog, tem um canal, tem um e-mail, tem tudo, ok? O nome do meu artigo é Linguagem Literal ou Figurada, Novos Céus e a Nova Terra. Aqui eu mostro todas as vezes que aparece a expressão, os céus e a terra, ou novos céus e nova terra, em todos os profetas do Velho Testamento. E vocês podem ver aqui que novos céus e nova terra sempre se refere a isso, quando a ira de Deus caía sobre Israel, ia destruir geralmente aquela geração, que nem Deus fez lá no deserto, quando ele destruiu toda aquela geração que fez o bezerro de ouro, para a aliança continuar com uma outra geração. Então, isso que simboliza céus e terra. Não um novo céu, literalmente, que Deus vai tirar o céu, o oxigênio, as nuvens e vai colocar um outro céu, e Deus vai tirar a terra, as plantas, as árvores e vai colocar uma nova terra. Isso não quer dizer nada. Tanto que a palavra nova terra, o judeu sabe disso, engraçado que os judeus messiânicos não sabem, ela também é uma referência alegórica às terras por onde os judeus passaram, Babilônia, Roma, Grécia, até a diáspora, né, que os judeus ficaram vagando por terra alheia. Por isso que o texto diz novos céus e nova terra, porque os judeus historicamente eles sempre estiveram em novos céus e nova terra. Toda vez que Deus se zangava com o povo judeu, eu vou castigar esse povo, eu vou mandar um inimigo destruir o povo judeu. Eles iam para a Europa, eles iam para a África, eles iam para a América, enfim, eles iam para novos céus e nova terra. E foi o que aconteceu no primeiro século. Quando os romanos destruíram Jerusalém pela segunda vez, terminou o período da aliança, caiu o templo sagrado, terminou todo aquele período da aliança da lei. Os judeus foram onde? Eles ficaram em Jerusalém? Não, eles foram proibidos por decreto, por Adriano, de ficar em Jerusalém. Para onde que os judeus foram quando Jerusalém foi destruída? Eles foram para novos céus e nova terra. Então o que Jesus disse aqui, já pressagiando isso, era que nenhum jota, nenhum tio cairia da lei até que os novos céus e as paz a todos, pessoal.